Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Sofia Loha é atriz, escritora, professora e contadora de histórias, finalizando a especialização em Educação em Direitos Humanos na UFABC com pesquisa sobre arte decolonial e decolonizante. Aqua Marcolin é mímico, palhaço, contador de histórias e diretor da CIEAQUA, pesquisador de linguagem popular com máscaras. Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo bom. Sofia, para começar aqui o nosso podcast, você pode se apresentar e me falar quem é você, nas suas palavras, no seu olhar, no seu mundo? Rapidamente. Eu sou a Sofia Loha, eu sou atriz, professora, estou fazendo especialização em Educação em Direitos Humanos, sou contadora de histórias, que mais? Sou dubladora, sou escritora e sou filha de Iemanjá. Nossa, gente, filha de Iemanjá, com poderes e tudo mais. Tudo mais. Sofia, me conta como foi, qual foi o dia ou o momento que você percebeu que você queria ser artista, professora, contadora de histórias? Teve algum dia assim que você falou, nossa, preciso disso para viver, algo semelhante assim? Vou te contar uma curiosidade. Eu só descobri que eu sou tudo isso, muito recentemente, assim. Faz uns 6 anos que eu falei, não, agora eu vou escrever um currículo, escrevi tudo isso. Falei, nossa, olha, tem tudo isso. Mas eu descobri que eu queria ser atriz quando eu estava na 4ª série, entre 9 e 10 anos. A professora de português propôs que a gente fizesse uma peça de teatro. E eu fiquei extremamente empolgada e fiz tudo. Eu escrevi o texto, eu dirigi, eu escalei os personagens e eu fiz a personagem principal, que era Maria, mãe de Jesus. Claro, porque interior, né? Sou do interior, sou de Itatiba. E aí a gente fez um alto de Natal e logo depois da apresentação da peça, as pessoas se levantaram e me aplaudiram. Eu disse, eu quero isso pelo resto da vida. Foi quando eu decidi que eu ia ser atriz. Aí, você queria ser atriz, mas aí depois você virou contadora de histórias, virou professora. Como é que foi esse caminho, assim? Nossa, foi um caminho que parece em várias vidas, Aqua, porque lá no interior a gente não tinha nem teatro. Qual interior? Itatiba, próximo de Jundiaí, da sua terra lá. Bem pertinho. A gente não tinha teatro, a gente tem um teatro municipal há muito pouco tempo. A gente não tinha o hábito de ir ao teatro, inclusive Itatibense ainda não tem, infelizmente, mesmo a gente tendo um teatro lá. Mas eu era filha de professor, né? Minha mãe também é uma pessoa muito curiosa com a vida, então eles me levavam às vezes para teatros fora da cidade. E sempre que vinha alguma coisa para a cidade, a gente fazia questão de ir. Mas era sempre em escola, praça, porque a gente não tinha, assim, um teatro municipal. Só que depois que o bichinho me picou, eu falei, eu vou ser atriz, vou trabalhar nisso. Eu comecei a estudar e fazer todos os cursos que apareciam. Na escola fazia muito, cheguei a ser assistente de direção na escola, depois cheguei a dirigir um grupo na USF, na faculdade lá, de São Francisco. Apresentei, fiz muita coisa em Itatiba, de verdade. Tentei ajudar com a história de fazer um teatro municipal, estava nas discussões. E aí, o meu olhar, ele foi se modificando aos poucos, né? A gente vai crescendo, vai entendendo. Vim para São Paulo, fui fazer USP. E aí, a garotinha do interior caiu numa cidade que todo mundo tinha medo, né? Eu vinha de fretado, ia embora de fretado. Nossa. Quando eu perdi o fretado, eu chorava na universidade. E agora, como eu volto para casa? Não sabia fazer nada, não sabia pegar um ônibus, não sabia nada. Terminei a faculdade, voltei para Itatiba, empregada, fui dar aula na APAME de comunicação. Me casei,
cometi vários erros. Depois... Mas foi interessante, que foi importante pra minha vida. E aí eu voltei pra São Paulo, aí vim morar em São Paulo, e aí descobri que eu era contadora de histórias, que eu queria escrever um livro. Aí voei, aí agora me transformei em tudo que eu sou. E aí você veio pra São Paulo, já tava trabalhando, já tava no meio, mas aí você voltou pra Itatiba. O que aconteceu nesse caminho, assim, pra você voltar? Então foi assim, eu entrei na USP, em último lugar, mas tudo bem, eu estava lá. Eu entrei na USP, fiz o curso, fiz 5 anos, porque eu tive que trancar em algum momento, uma matéria só, que depois acabou com a minha vida, enfim. Então eu fiz 5 anos de universidade, mas nesse lugar temerário, de ainda ser uma menininha do interior e tal. Aí acabei a faculdade, voltei, trabalhei na PAMI, me casei e voltei pra cá depois que o casamento acabou. Aí voltei pra cá, me mudei pra São Paulo, arrumei aulas, comecei a trabalhar por aqui e foi muito interessante. Nesse tempo todo, eu estava sempre em contato com o professor Eduardo Coutinho, que é o nosso orientador no CPECA, e fui para o CPECA algumas vezes, vi várias apresentações do CPECA, foi muito interessante. Isso é que ano? Ai, que difícil essa pergunta, Aqua. Que ano? Faz uns 6 anos que eu me separei, faz uns 6 anos que eu presto atenção ali no que está acontecendo no CPECA. Participar, eu participo um pouco, depois eu vou embora, eu participo mais um pouco, eu vou embora de novo, né? Que eu tenho essa vontade de fazer mestrado, mas é um namoro a longo prazo, assim. E teve algum momento engraçado ou transformador na sua carreira, assim, nesses últimos 3 anos? Que falou, nossa, isso mudou meu olhar artístico, isso me mudou, ou alguma coisa engraçada, assim, que, nossa, passei por isso, nunca pensei que eu ia passar por isso. Tudo na minha vida é muito engraçado, então eu vou te contar 2 coisas bem transformadoras, assim, rapidamente. Uma, eu tava na Companhia Bará, a gente tava em cartaz no Tendal da Lapa, e eu nunca tinha tirado a roupa em cena, e era uma peça que a gente tirava muito a roupa, mas era muito interessante, assim, era um teatro ritual, uma coisa... A peça era O Homem do Princípio ao Fim, dirigido pelo Diego Gonzalez, maravilhosa peça, uma peça longa, itinerante pelo Tendal da Lapa, e as pessoas gostavam muito, e na minha primeira apresentação, uma senhora chegou em mim no final e falou assim, olha, eu não trouxe flores pra você, eu sei que a gente costuma dar flores pra uma atriz. Eu não trouxe flores pra você porque eu não sabia o quanto você ia me tocar. Então, por favor, aceita isso. E ela tirou o colar dela e colocou em mim, um colar de coruja, assim. Eu tenho esse colar até hoje, eu amo de paixão. Foi uma coisa muito tocante pra mim. Perceber que aquela peça tocava as pessoas daquele jeito, como atriz. E um outro momento muito tocante foi quando eu descobri que eu tinha que escrever um livro. Eu estava dando aula na PAMI e comecei a dar aula sobre diversidades, porque a diretora pedagógica descobriu que tinha que colocar isso no currículo. E eu era a única professora que poderia fazer isso, porque eu era artista. E aí ela mandou fazer. E aí eu comecei a fazer conversas com os adolescentes sobre diversidade religiosa, diversidade étnica, enfim. E eu apresentei para aqueles adolescentes a mitologia dos orixás, né? Dos orixás. E falei sobre eles e tal. No final dessa aula, e teve um garoto que me olhava com brilho nos olhos, assim. Um garoto preto, que mal sabia ler. Ele já tinha 15 anos, estava tentando ir para o primeiro emprego. Eu também era responsável por projetos de leitura. E esse garoto chegou para mim no fim da aula e disse assim, professora, quer dizer que tem um Deus que é da minha cor? Eu falei, não, meu amor, tem um panteão inteiro. E aquilo me tocou de um jeito que me arrepiou. Ele falou assim, e como que eu posso saber mais sobre isso? E naquele momento eu não sabia que livro dar para ele, porque família religiosa, evangélica, um garoto que não sabia bem ler, estava lendo série Vagalume. Eu falei, eu não posso dar Pierre Verger para esse cara ler, né? Rubens Sarraceni. E eu não tive como ajudá-lo. E aí eu falei, não, eu quero escrever uma ficção fantástica com orixás. E aí eu escrevi. Nossa, Cara, que sensacional essa situação. E aí você chegou a dar pra ele ler ou alguma coisa assim? Não. Isso foi em 2015 e eu só consegui editar o livro em 2017. Entendi. E você falou que namora o CPECA há uns 6 anos, né? Ai, namoro. Nesse romance. O que você acha que mudou a sua forma de olhar
para sua pesquisa, para sua arte, estar no Grupo CPECA, conviver com essas pessoas que estão sempre borbulhando ideias? O CPECA é uma coisa... Você viu que quando eu me apresentei, eu não disse pesquisadora. Eu preciso me acostumar a dizer, porque o CPECA é uma coisa que me diz assim, você tá pesquisando, tá pesquisando pra caramba. Eduardo Coutinho sempre diz, você não sei o que você tá enrolando, entra, vamos fazer, que coisa, que medo é esse da academia, né? Escrevi um relato de experiência que foi publicado, né, no ano passado, junto com o Eduardo Coutinho. Então, assim, tenho colocado em prática essa coisa de pensar sobre e escrever sobre, né, formalizar isso tudo que eu penso, que é muita coisa. E toda vez que eu vejo a apresentação de um de vocês, assim, é maravilhoso, porque eu vejo a apresentação e saio falando, vou fazer. Aí não faço, mas eu saio com essa vontade, né? Com essa coisa, não, eu consigo, gente, dá pra fazer, olha que lindo aquilo, olha que maravilhoso, vou fazer. Não faço, mas um dia farei. Como que foi o primeiro contato com o CPECA? Tipo, como é que você conheceu o CPECA? Como que você... Foi Coutinho, né? Foi Coutinho na minha vida. Coutinho falou assim, vamos lá, porque isso, vamos lá, você é pesquisadora, vamos encontrar uma linha de pesquisa, vamos encontrar o que você quer falar. Porque mestrar não é uma coisa fácil, né? Uma coisa que você tem que casar com o mesmo, mas tem que te dar prazer. Você não vai pesquisar uma coisa que não te dá prazer. E eu tô aí há 6 anos tentando entender o que me dá mais prazer pra ficar anos estudando a mesma coisa, escrevendo sobre. Mas foi o Edu. Mas na faculdade, num bar, onde você encontrou com o Coutinho? Não, acho que a gente nunca foi pro bar, né, Coutinho? Não, foi na faculdade. O Coutinho foi uma pessoa muito importante pra mim na faculdade. Eu quase desisti da faculdade várias vezes. Mas ele era seu professor nessa? Ele era meu professor de mímica. Eu fiz bacharel em interpretação. E ele fica comigo o tempo inteiro. Bacharel em interpretação não perde o Coutinho nunca, né? O Coutinho é sempre ali. E aí, ele me incentivou muito a continuar, a estar na faculdade. Teve um momento que eu quis mudar para licenciatura. Aí o professor Zeba foi muito importante também para mim. Que o Zeba falou assim, por que você tá aqui fazendo essa prova de transferência? Eu falei, porque eu quero ser professora. Não, você é atriz, volta pra sua aula de mímica. E voltei pra aula. Nossa, que legal, cara. Foi bem bacana. Bom, tem alguma mensagem que você gostaria de dar pra alguém? Pra sua pessoa do futuro. Se daqui 10 anos ela pudesse te encontrar, falasse. Ou não, pra Sofia de 10 anos atrás. De 10 anos atrás? Uma frase assim de impacto pra gente... Não precisa ter medo de São Paulo, minha amiga. Pega o metrô e vai. Isso. Tá bom. Nós temos mais alguma pergunta do pessoal da internet que quer participar aqui do CPCast? Eu quero. Pode falar. Meu nome é Eduardo Coutinho. Como eu fui falado, tenho direito à réplica. Eu queria que você falasse 2 coisas. Da sua participação na criação do teatro lá em Itatiba, porque, pelo que eu me lembro, o projeto não era de teatro, né? E se você tem prêmio como atriz... E se você lembra de quando você foi ser minha técnica no espetáculo lá no Centro Cultural São Paulo. Se você tem alguma coisa para contar daquele período. Ai, que bando de pergunta boa. Você sabe que a gente só tem 30 minutos, né? Edu... A minha participação na história do teatro foi o seguinte, eu era uma atriz, uma diretora ali em Itatiba, fomentando o teatro e sem um lugar, né? A gente fez o primeiro espetáculo que eu fiz com um grupo amador, que foi realmente para apresentação externa, foi a Dança dos Orixás. Não tinha fala, porque eu ainda não sabia dirigir direito as pessoas, eu tinha 14, 15 anos, e eu tinha pessoas... amadoras de tudo quanto é idade fazendo comigo, e a gente levou essa Dança dos Orixás pra praça, na frente da Matriz. Foi uma coisa que naquele momento eu não entendi como era grande, pra uma cidade do interior, assim, católica, retrógrada, eleitora do genocida. Depois a gente corta se precisar. E aí, eu levei essa Dança dos Orixás pra frente da Matriz, a gente ficou na praça e a gente fez um grande barulho, assim.
E aí alguns vereadores começaram a pensar que a gente precisaria... Já havia, né, um projeto aí do prefeito e queria colocar teatro e tal. Mas a gente parecia que não tinha... Eu nunca entendi muito de política, né? Mas parecia que não tinha como fazer um teatro. Aí um vereador chamou os artistas da cidade pra gente conversar sobre, né? A gente fez algumas reuniões na Câmara Municipal, mas acabou morrendo em nada naquele período. Foi só 2 mandatos depois que alguém conseguiu fazer um teatro em Itatiba, mas não é um teatro no papel, é um dinheiro vindo do Estado para fazer um plenário de justiça, tanto que o teatro não pode ter contratações, não pode pagar artistas, porque não tem uma folha de pagamento do teatro. O teatro é um plenário de justiça. Então é uma coisa que a gente ganhou mais ou menos, né? Ela acontece com muita política por trás, com muita coisa. Vamos ver, eu tenho tentado, depois da pandemia, eu tentei me aproximar mais ali de Itatiba. A gente tem hoje um prefeito que olha um pouco mais para isso e vamos tentar aí, né? A pandemia deu uma brochada em muita coisa artística, claro, mas a gente está numa grande tentativa ali de emplacar coisas mais interessantes naquele plenário, que na verdade é um teatro muito bem equipado. Prêmios? Tenho. Eu fui atriz do Teatro Delivery e a gente foi para muitos festivais em Minas Gerais. Foi um momento muito importante, assim, da minha vida, que eu aprendi muita coisa com quem faz teatro, assim, com o pé no chão, na rua, porque não tem como fazer. Também foi maravilhoso. Foram festivais incríveis de dormir em escola, tomar banho frio, mas viver teatro a semana inteira, o tempo inteiro. Todos os festivais que eu fui, eu saí com prêmios. Todos. Foram 7 ou 8 prêmios durante esse período aí. De uns 2 anos no Teatro Delivery. Melhor atriz de rua, melhor atriz de improvisação, melhor atriz coadjuvante. Era maravilhoso. E a última coisa, sim, claro que lembro, Caminhos do Coração, uma peça incrível, maravilhosa, que eu fui ser técnica contigo. Fiquei nervosa, ficava mais nervosa quem ia entrar, assim, porque era um espetáculo de mímica e eu soltava a música, gente. Era só a música pra quem tá fazendo a mímica, né, Aqua? Você que é do esquema, tipo, se eu errar a música, danou-se tudo lá. Eu ficava muito nervosa, mas foi incrível. Eu fiquei com muita vontade de fazer esse espetáculo. Eu sempre quis fazer esse espetáculo. É isso, pessoal. Essa foi a Sofia. Aloha! Obrigado. Obrigada. Então agora a gente vai entrevistar o Aqua. Oi. Essa ilustre presença. Tudo bem, querido? Tudo bom. Aqua, para começar, introduz aí pra gente quem é você, de onde veio, como chegou aqui. Parece uma espécie, né? Eu nasci em São Bernardo, mas eu cresci em Santo André, até os meus 14 anos. Aí depois eu me mudei pra Jundiaí. Eu me considero jundiaiense, meu sotaque é de lá. Assim que eu me mudei pra Jundiaí, 3 meses depois eu engravidei. Eu tive uma filha, então fui pai aos 15 anos. Assim, minha filha nasceu, eu tinha 15 anos. Que lindo! Então essa é a minha primeira vocação, pai. Primeira coisa que eu sou. E aí lá em Jundiaí eu fiquei adulto, né? Aí eu me formei em sistemas de informação. Nossa. Sou formado em sistemas de informação, bacharel. Só que na faculdade, a gente, para se formar, tem que fazer horas complementares. Então você fazia inglês, você fazia contabilidade, cursos extra da faculdade para entrar como hora complementar. E aí eu tava na aula de programação de banco de dados e eu sou viciado em Disney. Adoro os filmes da Disney, adoro, canto, as músicas, tudo. E aí entrou uma Alice do País das Maravilhas, um chapeleiro. Foi bem quando o Tim Burton fez ele refez um filme lá da Alice. E aí eu já tava amando aquele filme. E aí ia ter uma apresentação. O pessoal falou, gente, vai ter uma apresentação lá no anfiteatro da faculdade e vale hora complementar. 2 horas complementares. Aí eu falei, nossa, eu tava precisando de sair daquela sala. Porque eu programava, mas não era um desejo. Eu gosto de jogar. Aí eu fui fazer programação, falei, tem a ver com o computador, vou fazer a faculdade. E aí saí da sala de aula. E nunca tinha visto uma peça de teatro na vida. Tinha, acho que visto na escola, muito novinho, teatro escola, assim, sei lá, 2ª série. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa,
eu faria isso para viver. Eu faria isso. E aí a diretora, que chegou no final, falou: gente, isso aqui é o grupo amador da faculdade. Quem quiser pode vir fazer aula com a gente sábado, que vale hora complementar. Eu falei: meu, tá aí o chamado. Aí foi eu com um amigo, esse amigo nem continuou, mas aí eu me encantei, assim, pelo teatro. E aí eu me formei na faculdade. E aí, em Jundiaí, não tinha grupos, assim, de pesquisa de teatro. Eu me encantei. E aí fui fazer teatro em Valinhos, perto da sua cidade, no caso. Que o meu diretor, que me ensinou, assim, que eu falo que é o meu mestre do teatro, o primeiro mestre que eu tive, é o Vanderlei Canioso. Ele é de Itatiba, ele mora lá. E aí eu ia toda segunda-feira, viajava pra Valinhos pra poder fazer aula. E aí eu saí de férias da Coca-Cola, trabalhava na Coca-Cola de Jundiaí, programava lá. E aí a gente ia apresentar, fazer uma temporada. Eu falei: meu, é isso, vou ficar um mês, vou ensaiar. E beleza, fizemos a apresentação Aquários. E quando eu voltei, eu lembro disso, assim, eu tava ensaiando e acho que na outra semana eu ia voltar a trabalhar. E aí acabava 10 horas da noite a aula. E aí eu lembro que eu tava ensaiando e pum, 10 horas. Eu falei: nossa, cara, a primeira vez que eu percebi, nossa, eu não queria que acabasse, assim, que, putz, tudo que eu fazia, eu acordava já pensando, putz, tem que tomar café da manhã, ir pro trabalho, sair do trabalho, almoçar, tudo era pensando no horário pra faculdade, voltar. E aí foi a primeira vez que eu percebi, nossa, tô triste que passou o tempo. E aí nisso eu fui conversar com o meu professor, eu falei: nossa, senti isso, tô com muita vontade de levar pra uma área mais profissional, o teatro. Ele falou: olha, cuidado. Ele me avisou: você vai ter que largar tudo, família, você vai perceber que seus relacionamentos vão aparecer de verdade, vai ter que largar tudo, e não é fácil. E eu, quando ele falou, eu achei que era meio que drama, assim. Não é possível, deve estar brincadeira comigo. Beleza. Voltei a trabalhar. No que eu voltei das férias, eu já voltei outra... Putz, eu acordava assim pra ir pra trabalho, eu já pensava: nossa, não queria ir. Era deprimente ir pro meu trabalho. Só que a minha relação com os meus amigos era muito gostosa. O meu chefe também foi um grande mestre da minha vida, assim, pessoal. Nossa, eu me dava muito bem. E eu me abri com ele. Falei: nossa, tá acontecendo isso, tô fazendo teatro. Só que eu não sei se é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu tô com aqui, tava já pagando carro, pagando apartamento, namorando, pensando em noivar, tudo bonitinho. Bonitinho. E aí, eu falei pra ele, falei: olha, meu, se você fosse meu filho, eu falava: vai. Só que você sabe que você vai largar tudo, né? Tá bom. Aí fui falar com a minha família. Aí eu lembro da minha irmã falando: larga de besteira. Continua fazendo teatrinho de segunda-feira, tá suficiente. Nossa, aquilo... Minha mãe falou: pelo amor de Deus, hein? Você tá num trabalho excelente, não vai largar. E aí, eu tava namorando, comecei com a minha namorada, ela me apoiou. Aí eu falei: é isso. Eu comecei a procurar faculdades pra prestar. Falei: se eu for trabalhar, eu quero estudar. Quero fazer uma nova faculdade. Aí eu pedi as contas. E nesse período, eu consegui entrar numa companhia de teatro em Campinas pra fazer teatro escola. E aí eu comecei a viajar assim, só que eu percebi que vou ficar limitado a isso aqui. Tipo, é muito gostoso fazer teatro escola, mas eu queria estudar, queria aprender mais. E aí, nisso, aparece o meu pai. Com 25 anos, meu pai apareceu. E aí, me ligou: vamos se ver, vamos se ver. Não existia um pai até esse momento, você conheceu seu pai com 25? Com 25 anos. Prossiga. E aí, resumo, ele falou assim: olha... se você conseguir passar alguma faculdade, você mora em casa. Só que só vou te dar casa e comida. E foi só isso. Casa e comida. Resumo. Mudei pra São Bernardo, que meu pai é de São Bernardo. Só que não consegui morar com ele. 3 meses, assim... a relação foi muito difícil. Muito difícil. Meu pai é bolsominion, assim... raiz. Racista. Meu. E aí, não rolou. E aí eu fui morar numa república. Na frente, eu passei na Embi Morumbi. E aí eu consegui uma bolsa lá. E aí morei na Rua da Bresser, assim. E aí eu consegui me formar na faculdade e descobri a palhaçaria. Nesse meio tempo comecei a fazer curso de palhaço, fiz curso de mímica. Percebi que eu gostava mesmo do teatro físico, assim, me encantei. E aí durante a faculdade eu comecei a fazer aula com o Luiz Lobes. Ele lançou um curso que era o Diploma de Mímica Total e Teatro Físico, que era de segunda a sexta,
das 9 da manhã a meio-dia, mímica. Mímica. E aí acho que nisso eu me encontrei, assim. Me formei na faculdade, me formei no diploma. E aí eu queria ainda continuar estudando a comicidade. Aí eu comecei a mergulhar no palhaço. E depois eu fui estudar comédia dell'arte com o Fernando Martins, no Centro de Pesquisa da Máscara. E aí nisso eu me formei, nisso tudo que eu sou, assim, palhaço, mímico, mascareiro, trabalho com máscara, artista de rua. Isso sou eu. Interessante. Eu fiquei curiosa com uma coisa, Aqua. Você falou que adorava Disney e tinha uma filha. Sim. Quando você entrou aí pra essa coisa do artista e tal. Como é essa relação da sua filha ter um pai artista, mímico e Cara, tal? a minha filha é TikToker. Ela tem 500 mil seguidores. No Instagram ela tem 50 mil seguidores. E eu tenho uma história pra contar disso. Eu tava ensaiando, nesse que eu tava trabalhando lá com teatro escola, aí eu quis, nossa, foi uma delícia. Eu falei, eu quero montar um espetáculo. Aí chamei um amigo de Jundiaí e a gente tava ensaiando em casa, assim, vamos fazer um texto em dupla mesmo. Aí minha filha tava em casa com uma amiguinha brincando, assim, tipo, a gente na mesa e ela brincando de boneca. Isso ela, sei lá, tinha uns 6 anos de idade. Não sabia, ela tinha acabado de aprender a escrever. Assim, letra de forma e tal. Aí eu falei, nossa, tô com fome, vamos comprar um pão? Vamos. A padaria era meio que pertinho de casa, assim. Falei, filha, fica aí, eu vou comprar pão e já volto pra gente tomar um café da tarde. Tá bom. Quando eu volto, a minha filha tinha feito, tipo, umas 10 linhas e eu tava dirigindo a amiga dela. Não, você tem que fazer assim. Não, entra por aqui. Não sei o quê. Aí eu, como assim, cara? Minha filha tá fazendo isso. E aí, a minha filha sempre ia me assistir. Sempre. Por exemplo, eu montei Don Quixote. Aí um dia ela me mandou assim, sei lá, um mês depois, um vídeo dela, com o primo dela, com não sei o quê, tipo, fazendo a mesma peça. Tipo, não, meu pai fala assim, ó, você entra e fala assim. Agora, então acho que ela via essa paixão que eu tinha pelo teatro, e eu nunca fui, tipo, de ficar, não, vamos fazer teatro, vai por aqui. Mas naturalmente ela foi sendo influenciada, assim. E aí ela quer ser artista, ela toca, canta muito bem, já atuou. Então Que ela é lindo. super envolvida, assim, na arte. Muito legal. Bom, então, e aí como é que você chegou no CPECA? Que você não contou essa parte pra gente. E É aí? verdade. Eu fui fazer um trabalho que era... Nossa, a primeira e única vez que eu fiz esse trabalho. A gente teve que ser paciente. Ótimo, adoro. A gente tinha que atuar com o paciente. Assim, os médicos que vêm de fora, eles têm que fazer uma reciclagem aqui no Brasil para poderem trabalhar aqui. Então eles têm que meio que eles são avaliados. Então foi no exército, gente. Na base do exército, eles vinham, tinha umas salas, a gente tinha que, você é tal, você vai ser, sei lá, eu acho que o meu personagem eu tinha sofrido um acidente, quebrado a perna, e o médico tinha que descobrir o que eu tinha ali. E nisso tava você, a Gabi também tava, quem tava mais? O Vitor O Vitor Seixas. Seixas. Beleza. E eu lembro que, tipo assim, eu já conheci o Vitor Seixas, porque ele, né, da mímica e tal. E eu falei, mano, eu lembro que eu tava com o celular assim. Eu falei, amor, eu acho que tem um cara que é mó famoso na mímica aqui do meu lado. Ele tava do meu lado, E ele, tipo, morre pongo, assim, né? E aí, não sei o que, reclamando, falando, né? Os CPECanos, lá. E aí, a gente tava assim, aí eu falei, mano, será que é o Vitor? Não sei o que. Acho que alguém falou, o Vitor, não sei o que, vamos almoçar. Fui eu, tava do lado do Vitor, Aí eu falei, mano, eu vou meio que beirando eles, assim, onde eles forem almoçar, eu vou. Tipo, vamos lá. Aí a gente parou pra almoçar, assim, aí eu sentei com você. Aí a gente tava conversando, e eu falei, eu tenho uma vontade de ir pra academia, porque eu tenho vontade de escrever, tenho vontade de dar aula, eu gosto de dar aula. E aí você falou do CPECA. Aí, né, participei a primeira vez online, a segunda vez online e entrei pro grupo. Aí, agora eu sou um CPECA. Chique, agora é o CPECano, muito bem. Nesse pouco tempo que você está aí no CPECA, você acha que o grupo já atravessou a sua prática, a sua pesquisa, já te deu vontades, ideias? Conta pra gente aí como é que o CPECA está influenciando essa sua vontade acadêmica. Eu tinha um certo preconceito, assim, com o pessoal da academia. Meu, galera só é da escrita, da teoria, só que não. Tem muita gente que é da prática, tem muita gente que fala, nossa, cara bom, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. É muito bom participar das aulas, dos encontros do CPECA pra escutar, nem pra, falar da sua pesquisa, mas isso me dá vontade mais de pesquisar, tanto que eu tô me preparando, assim, pra fazer uma viagem, porque tem muita gente que é de fora, que foi pesquisar fora, eu tenho essa vontade, assim, de pesquisar fora, principalmente mímica.
mímica. Tenho muita vontade de pegar um professor francês lá na França e falar, não, raiz, eu tô aqui estudando com o cara. Então, acho que isso me influenciou muito, assim, querer ir pra fora e continuar pesquisando e continuar... fazer mesmo o mestrado. Essa curiosidade, assim. E como que você se sente sendo que o coordenador do CPEC é Eduardo Coutinho, esse mímico bacana? Não, eu tô querendo colar nele. Quanto mais eu estiver perto dele, melhor. É isso, olha que ele fala. Você não quer? Quero. Um cafezinho, você quer? Quero. Porque, é muita história, né? É muito legal ver eles contando assim, não, quando eu fui pra lá, fui apresentar tal espetáculo, fui lá, lancei um livro em Lisboa. Como assim, galera? Eu tenho essas vontades de fazer isso, assim, sabe? Essa curiosidade. É muito bom. Dá um gás, né? Dá uma força a mais. Não, as pessoas conseguiram. É de verdade, é possível. Porque eu lembro que há uns 2 anos atrás eu fui ver de fazer um mestrado de sanduíche, conseguir uma bolsa cápsula. Falar, isso aqui não é pra mim. Isso aqui, só os caras fora da curva. E eu tô vendo que não. Não, a gente... possível. Vamos lá, a gente consegue. Muito maravilhoso. Aqua, você quer contar, assim, falar mais alguma coisa pra gente? Na verdade, eu queria fazer mais uma pergunta. Você falou, assim, dessa coisa de sair, né, do Brasil e tal. E ser artista no Brasil é essa situação que a gente passa, né? Como é que você vê essa ideia de sair do Brasil, fazer coisas fora... e a vontade de fazer dentro, aqui? O que você acha, como você acha que a sua arte pode somar mais? Você gostaria de ser um artista que soma aqui? Claro. Só estudar lá fora e trazer, ou você quer ficar lá fora mesmo? Eu quero, na verdade, a minha principal vontade de ir pra fora para ter um choque de cultura teatral. Eu queria, conhecer, não é? Eu quero para pesquisar, olhar mesmo, nossa, o cara faz assim, diferente, e voltar. Eu tenho vontade de morar fora, não só na Europa, ir pra Ásia, ir pra América do Norte. Tenho vontade de conhecer teatros e trazer pra cá. E falar, gente, daqui a gente faz assim, mas em outro lugar a galera faz desse jeito. Então essa é uma vontade, assim, que eu tenho. Nossa, dava mais 1 hora agora, porque agora eu tive muitas coisas, mas a gente vai ter que abrir pras perguntas, né? É isso. Bom, então vamos lá. A gente tem CPCanos online, CPCanos aqui presentes, e o pessoal online quer fazer uma pergunta pra você, Aqua. Fala, Ana. Oi, sou Ana Carolina, sou do CPEC aqui no Brasil, em Madrid, tô errando até de país, já tô me sentindo aí, né? Então, Aqua, mas você, na etapa que você está agora no CPEC, você está nessa fase de pensar em fazer, você falou um pouco no final, né, de pensar fazer uma pesquisa, já está surgindo uma pesquisa, ou ainda você mais sentiu mesmo essa necessidade de conhecer outras linhas dentro da mímica, assim, me situa melhor esse... Tenho sim. Quando você estuda mímica, a gente tem muita técnica. É muito baseado em técnica. E se você se você não se dá conta, de repente você está fazendo só pela forma. Eu acho que uma maneira que a gente aprende mímica é uma maneira que você... Uma vez, no livro do Dario Fo, o Manual Mínimo do Ator, ele comenta do Lecoq, que os atores que estudam com o Lecoq viram vários Lecoqzinhos. E eu vejo que na mímica, se você não toma cuidado como você ensina a mímica, você vai virar um Aquinha, vai virar um Lecoqzinho, um Luiz Doizinho. Então é muito importante você aprender a jogar com a mímica. A mímica vem... Uma vez eu escutei da Denise Namura. A diferença do Chaplin e do James Thierry é que o Chaplin, você vê o Chaplin. O James Thierry, você vê o circo. Você não consegue perceber o circo no Charlie Chaplin. Então, acho que a maneira como a gente aprende o jogo da máscara com a mímica, é muito importante você tá na rua ou tá sempre pensando no popular. Porque a mímica ela é muito popular, né? Então, entender uma maneira de ensinar para que a gente não fique muito técnico nessa linguagem. Que se você não se percebe, você de repente tá virando o corpo todo duro para poder mostrar a técnica. E aí a sua pesquisa é sobre isso, sobre esse recheio Sim. da técnica. Sobre como ensinar a técnica sem mostrar ela. Tipo, o jogo, principalmente com a máscara. O mímico, ele se preocupa muito com o todo. Mas esse jogo de máscara e corpo, ele é muito importante. Muito importante. Você tá o tempo inteiro testando, olhando pro público, pra ver se ele tá entendendo. Porque se você deixar, você tá dançando. Então você... Eu lembro de algumas falas suas que você também dá algumas oficinas, né?
Sim. Eu também sou contador de histórias. As linguagens que eu pesquiso é máscara, mímica e palhaço e contação de histórias. E eu acho que a contação de histórias foi, assim, essa virada de chave. Falei, nossa, realmente, eu preciso tomar cuidado pra não... Olha como eu sei fazer a minha parede. E usar a técnica quando ela for necessária, assim. Na hora de contar uma história, na hora de falar. Inclusive, era por causa da contação que a gente fez dupla, não porque a gente é do interior. É verdade. E a gente não falou muito sobre a contação de histórias aí. É verdade. Quer falar mais um pouco sobre essa contação? Como é que tu chegou na contação de histórias? Como ela é importante pra tua pesquisa? Nossa, total. No meio do caminho da faculdade, mímica, palhaço, eu trabalhei de bartender, eu trabalhei fazendo recreação. E aí, no meio da recreação, eu comecei a contar histórias. E aí um cara viu e falou, nossa, minha mulher é contadora de histórias, por que você não faz uma dupla com ela? Nossa, vamos lá. E aí, no começo eu tocava instrumentos, né, violão, ukulele, e fazia o som dos personagens, e aos poucos eu fui aprendendo com ela. Eu fui fazer depois um curso de contação de histórias, e aí eu pude participar do Festival Nacional de Contadores de Histórias lá no sul do Paraná. E aí também foi um baque, porque lá tinham contadores de histórias de todas as regiões, do sul, do norte, de São Paulo, do Acre, de Minas. Então tinha gente contando causo. Tinha gente que pegava, abria o livro e lia uma história e contava. Tinha eu que contava com mímica e sons e não sei o quê. Então cada um tinha uma forma de contar com boneco. Então também deu esse olhar. Falei, nossa, como a gente pode variar muito mais. Como eu posso usar essas minhas ferramentas para a contação de histórias. Que é o que eu mais faço hoje. É o meu carro-chefe, assim. É a contação de histórias. Que legal, muito bom. Interessante essa coisa de contar causa, né? Nossa, muito bacana. Cara, tinha um cara lá sensacional. Ô, Ana, desculpa, você encerrou? Sim, obrigado, para saber mais de você, da sua trajetória, viu? Bacana mesmo. Ai, Sofia, foi um prazer te encontrar aqui, viu? Fazendo esse CPECA. O prazer foi todo meu. Inclusive, uma delícia poder se encontrar presencialmente, finalmente. Não é verdade? É verdade. Muito obrigada para quem ouviu. E para você que está acompanhando aqui esse episódio do CPCast, não deixe de acompanhar os outros episódios, tá bom? Toda semana a gente está lançando um. A gente se encontra. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!